Pastores em Perigo, capítulo 10. Anorexia e bulimia. Em pesquisa feita entre os pastores evangélicos do Brasil, foram levantadas 12 dificuldades que eles enfrentam em sua vida e ministério. Os pesquisadores eram provenientes de diversas denominações, diferentes níveis culturais e financeiros, de grandes centros urbanos e de zonas rurais. Segue a relação dessas dificuldades. Número 1. A maioria dos pastores sentem-se incapazes de realizar seu ministério de maneira adequada. 2. Uma grande porcentagem de pastores está desanimada. Muitos deles sentem-se derrotados. 3. A esposa do pastor, em muitos casos, está ferida, magoada e com enorme carência emocional. 4. A solidão em que o pastor vive é uma de suas grandes lutas. 5. Muita liberdade tem feito do pastor o dono absoluto de todas as suas ações, não tendo ninguém a quem prestar contas. 6. A vida devocional, quando existente, é mantida sob imenso esforço. Alguns já desistiram de cultivá-la, outros já abandonaram até mesmo a prática da oração. Também há os que substituíram sua vida devocional pelo período de preparação de sermões e estudos bíblicos. 7. Corresponder à expectativa alheia é algo que prende e manipula muitos deles. 8. Muitos pastores não têm amigos incrédulos e alguns nunca chegaram a comunicar o evangelho aos seus vizinhos. 9. O pastorado é visto por alguns como emprego atraente para homens preguiçosos. 10. Há pastores que são muito mal remunerados e os que são bem remunerados. Há igrejas conscientes do digno é o trabalhador do seu salário, vendo o pastor como alguém que trabalha duro, que tem, além do desgaste físico, o emocional. Contudo, há os que são manipulados e controlados por seu rebanho, justamente por causa do alto salário que recebem. 11. Há pastores que acabam desistindo do ministério por causa de fracassos morais. 12. Há pastores extremamente inseguros que se sentem ameaçados por outros ministérios, igrejas e pessoas. Dessa forma, têm dificuldade em aceitar críticas construtivas que poderiam ajudá-los. Creio que nenhum pastor, ao ler essa relação, deixará de se identificar com alguns ou talvez com todos os pontos que acabei de expor. Contudo, neste capítulo enfocarei a prioridade que todo pastor deve dar ao seu relacionamento pessoal com Deus por intermédio da palavra e o efeito que essa prática terá em sua vida e ministério. Uma das estratégicas satânicas para afetar a vida de um líder espiritual é neutralizá-lo em seu trabalho. Um dos métodos mais eficazes do inimigo é alienar o pastor das disciplinas espirituais. Dessa forma, ele se torna vulnerável aos seus ataques e ineficaz nas batalhas espirituais. É precisamente nesse ponto que Satanás mais se empenha. Ele quer nos fragilizar, para que fiquemos incapazes de desenvolver nossa plena potencialidade como o Senhor deseja. Você pode ser um pastor extremamente ativo, doutrinariamente são. Sua igreja pode estar crescendo muito, espero que sim, mas se você não estiver atento ao seu mundo interior, isto é, ao seu relacionamento pessoal com Deus, cedo ou tarde, poderá ficar espiritualmente ineficaz. Gosto muito de música. Durante muitos anos trabalhei com a música, treinando jovens para evangelização e discipulado, viajando por esse vasto Brasil, tocando, cantando e ensinando sobre Jesus. A música faz parte da minha vida, mesmo agora que não trabalho mais em um ministério que a envolve diretamente. Também gosto bastante de alguns cantores populares, em especial de vozes masculinas. Contudo, há uma cantora da qual sempre fui fã, a norte-americana Karen Carpenter.
Ela possuía uma voz agradabilíssima, macia, com grande extensão que ia do grave ao agudo com muita facilidade. Fiquei muito triste e chocado quando, no dia 4 de fevereiro de 1983, ouvi a notícia de sua morte aos 32 anos de idade. Achei estranho ela ter morrido de anorexia nervosa. Karen sofria dessa doença há anos e a maioria das pessoas desconhecia esse fato. A anorexia nervosa é um flagelo corporal causado por uma aversão emocional e psicológica ao ato de comer e pela comida em si. Pessoas com essa doença não se preocupam com seu estado de subnutrição e não sentem fome. Muitas ficam obcecadas pela ideia de emagrecer e não percebem que já estão magras demais. Pastor, usando esse triste exemplo, faço uma relação com o nosso ministério, pois muitos de nós temos contraído anorexia espiritual. O inimigo tem sido incrivelmente bem-sucedido ao alastrar essa doença entre a liderança evangélica. Muitos têm se tornado ineficientes na condução de suas igrejas e rebanhos. Como pastor, você certamente já pregou sobre o conhecido texto: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Entretanto, mesmo como ministro, é fácil esquecer essa mensagem de Cristo e envolver-se em outras atividades supostamente mais interessantes, não percebendo que está se tornando anêmico e, em consequência, sua igreja também. Devemos prestar muita atenção às palavras de Moisés. Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Deuteronômio 32, 46 e 47. Temos muitas terras para conquistar, para possuir, e Deus nos promete vitória. Mas como Moisés afirma sabiamente, temos que ser homens fiéis na palavra para fazer uso da palavra. Antes de aplicá-la no púlpito ou em estudos, temos que assimilá-la em nossa vida. George Gallup, famoso pesquisador do instituto de mesmo nome, é um cristão comprometido. Ele foi entrevistado pela revista Leadership, dedicada a orientar e a servir pastores e líderes que falam a língua inglesa. A revista Leadership perguntou a Gallup se já acontecera de alguma pesquisa o surpreender. Ele respondeu afirmativamente e disse, aspas, estou abismado com o baixo nível do conhecimento bíblico dos líderes leigos nas igrejas locais. Fecha aspas. Gallup estava descrevendo ali o quadro de anorexia espiritual que acomete o povo evangélico, e eu falo sobre a anorexia que está tornando os pastores e os líderes das igrejas locais cada vez mais doentes. Somos chamados para dirigir espiritualmente nossos lares, igrejas, comunidades e denominações. Quando falhamos na apresentação da palavra, ou não somos claros e corajosos para alertá-los quando estão saindo dos caminhos do Senhor, o rebanho se torna como ovelha sem pastor, perdido sem saber que rumo tomar. Quando o ministro não busca uma alimentação sadia, diária e individual com o pastor dos pastores, perde o traquejo de preparar mensagens profundas e penetrantes espiritual e intelectualmente. O resultado, portanto, é um rebanho que ouve palavras bonitas, mas sem valor eterno. E a igreja, assim, vai morrendo aos poucos e se tornando cada vez mais anêmica. Durante quase 40 anos de ministério, já me deparei várias vezes com esse problema. Gostaria de poder dizer que ao longo desse tempo todo, a oração, o estudo e a meditação da Bíblia têm sido infalivelmente constantes e diários. Contudo, infelizmente, isso não seria verdade. Eu também travo uma batalha ferrenha nessa área com Satanás, pois essa é uma brecha em que ele tem especial prazer e concentra-se em nos atacar e derrotar. Moro na zona sul da cidade de São Paulo, no 4º andar de um edifício. São Paulo acorda cedo e, para ter um momento de quietude com o Senhor, preciso levantar mais cedo ainda. Costumo deixar a cama nas primeiras horas da manhã. Vou até a cozinha preparar meu café com leite do jeitinho que eu gosto e depois para minha sala com a Bíblia e a lista de oração nas mãos para estar sós com meu Deus. Esse tempo é que faz a diferença entre ser um pastor anoréxico
ou bem nutrido. Compreenda, não estou dizendo que essa prática é uma espécie de chave mágica que faz que qualquer pessoa que a adote se transforme em uma fortaleza espiritual, nem tampouco que se trata de uma bengala para nos ajudar a caminhar. Não estou afirmando que o dia em que deixo de fazer minha hora devocional se torna um desastre, como alguns que não saem de casa sem ler o horóscopo do dia. Não é isso. O ponto que eu gostaria de enfatizar é que se eu não me disciplinar a falar com meu Deus e ouvi-lo falar, ficarei acomodado e então, sim, estarei correndo sério perigo. Tenho para mim que o tempo que passo em devoção e quietude junto a Deus exerce 3 funções em minha vida. Primeiro, sou lembrado que existe um Deus que supervisiona os acontecimentos de meu dia a dia. Quando paro em sua presença, reconheço sua carinhosa participação em minha vida, na de minha família e em meu ministério. Segundo, em um mundo acostumado a viver com artificialidade, superficialidade e falsidade, preciso permitir que o Espírito Santo me confronte com a realidade e com a verdade. Existe o certo e o errado, escolhas corretas ou incorretas, e tudo tem consequência em minha vida. Sem a nutrição da palavra de Deus, posso ser arrastado pela correnteza e sair da rota que me leva ao objetivo essencial. Terceiro, a palavra tem um efeito purificador na vida do homem de Deus. À medida que a observemos e nos tornamos receptivos a ela, ocorre a transformação de ideias, conceitos, atitudes e comportamentos. Há 40 anos, um jovem universitário chamado Jaime Kemp escreveu as seguintes palavras em sua Bíblia, aspas, "Este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro", fecha aspas. É uma frase simples, mas resume uma profunda verdade. No mesmo nível que a anorexia, a bulimia espiritual é outra doença que também causa devastação na vida e no ministério do pastor. Para ser entendido em minha metáfora, vou falar um pouco sobre bulimia. A bulimia acarreta episódios em que a pessoa come compulsivamente, em seguida induz o vômito ou uma limpeza intestinal por meio de doses excessivas de laxantes. O corpo fica comprometido, pois não tem tempo de assimilar os nutrientes do alimento antes que sejam eliminados. A bulimia espiritual é uma versão à assimilação e à aplicação da palavra de Deus. Como pastores, corremos o risco de subir ao púlpito domingo após domingo para oferecer nutrição bíblica ao povo, mas a rejeitamos em nossa vida. Podemos dizer palavras tocantes, belas, poéticas, comunicativas, mas elas perderão toda a credibilidade, poder e autoridade se não forem aplicadas em nossa experiência cristã. Se isso não ocorrer, seremos hipócritas, e a hipocrisia destrói toda a nossa capacidade de pregação. O apóstolo Tiago descreve essa circunstância no capítulo 1, versos 21 a 25. Portanto, despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É grande tolice conhecer a verdade e não permitir que ela alimente a nossa alma. Para mim, essa é a explicação do porquê um homem de Deus, salvo pela graça do Senhor, treinado para ser um eficaz ministro da palavra, cai em um pecado grotesco. Como a chuva forte causa erosão em uma montanha sem vegetação, assim é o coração de um ministro que não permite que a palavra lhe dirija a vida. Esdras não tinha anorexia ou bulimia, sua vida nos desafia, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7, verso 10. Em seu maravilhoso livro, O Intervir da Mesa, Calvin Miller escreveu sobre uma peça de antiquário, uma caixa para guardar dinamite.
Ela fora fabricada no século XIX e cuidadosamente construída para proteger seu conteúdo de qualquer choque durante o transporte. Em sua tampa estavam gravadas em letras grandes e coloridas, vermelhas e pretas, as palavras perigo, dinamite. Contudo, uma vez que o escritor viu a caixa, ela estava repleta de papelada comum, sem importância, esquecida na mesa de alguém. Esse pode ser o quadro infeliz de um pastor anêmico, fraco, esgotado, que perdeu de vista sua paixão espiritual. Com uma caixa, o servo de Deus foi criado para ser depósito de dinamite espiritual do poder de Deus, concebido para escoar toda essa carga em seu ministério diário, mas muitas vezes ele perde sua vitalidade, apagando pequenos focos de incêndio que não representam perigo. Ele sente que sua vida é uma hipocrisia, pois tem marcadas em letras fortes em sua alma as palavras perigo, dinamite. Ele fica irritado quando alguém o chama de homem de Deus, pois seu interior está vazio. Só há um pequeno espaço que foi preenchido pelo fracasso. Encerro este capítulo relatando um incidente muito interessante na vida de Davi. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. Tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. 1 Crônicas 11, versos 17 e 18. Davi e seus guerreiros estavam lutando contra os filisteus. Naquela ocasião específica, o rei estava à frente do exército, cansado, fraco, um pouco deprimido. Em um de seus momentos de convivência íntima com seus comandados, falou, nostálgico e saudoso: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. 1 Crônicas 11, verso 16. Esse foi um desafio sobre um desejo pessoal, não uma ordem aos seus soldados. 3 de seus homens, ao ouvirem suas palavras, levantaram-se imediatamente e atravessaram a linha de perigo, arriscando a vida, tentando alcançar o poço para levar a água ao seu comandante o mais rápido possível. Davi ficou tão comovido que não pôde beber daquela água. O sacrifício de seus homens a tornava especial demais. Portanto, ele derramou-a no chão, oferecendo-a a Deus em holocausto. Ele apreciou tanto aquela demonstração de carinho que achou por bem transferir o precioso presente ao Senhor. Amado pastor, se você deseja ansiosamente beber uma água geladinha e cristalina que está junto ao poço de Belém, posso sugerir que você analise mais cuidadosamente sua agenda semanal e realize algumas mudanças. Separe momentos do dia para ouvir o que o Pai quer lhe dizer. Ouça-o. Por outro lado, também tome cuidado com você. É absolutamente necessário um dia em sede para recarregar suas baterias espirituais. Será que você está violando este mandamento do Senhor? Que exemplo sua esposa, seus filhos e seu rebanho têm presenciado? Sua intimidade com Deus renovará sua paixão espiritual e oferecerá um enfoque correto sobre você mesmo e sobre o que o Senhor quer realizar por intermédio de sua vida. Ao observar a performance dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento, vemos José, que se tornou primeiro-ministro de um faraó egípcio. Davi, que matou um gigante cruel e sanguinário. Elias, que enfrentou 850 falsos profetas. Gideão, que comandou um exército minúsculo contra outro de milhares de homens. E a lista prossegue quase que indefinidamente. Sei que o Senhor também quer nos transformar em José, Davi, Elias, Gideão, etc. A energia que os impulsionava não provinha do poder da turbina de um imponente Boeing 747, nem das águas das cataratas de Foz do Iguaçu, mas sim do poder e da força que se manifestam na quietude de uma vida de intimidade com Deus. Querido Pai, estou extremamente ocupado em meu ministério. Muito do meu empenho é empregado em apagar pequenos focos de incêndio. Estou exausto. Talvez eu até esteja com anorexia ou bulimia. Ajude-me a aceitar seu convite para desfrutar de uma intimidade preciosa contigo. Sei que isso te dará prazer e para mim força. Quero transmitir este dinamismo ao meu rebanho. Peço que tu me faças transbordar do teu poder. Ensina-me a cada dia que sem ti nada posso fazer. Amém.